esperando para começar a gravar. Pronto. Então, pessoal, até aqui, né, nas aulas passadas, nós estudamos o corpo do vegetal, corpo vegetativo, né, que a gente fala, a planta vegetativa, que é uma planta que não tem nenhum órgão de reprodução, né? E os principais órgãos dessa planta são a raiz, o caule e a folha. Essas foram nossas últimas 3 aulas. Hoje a gente vai olhar, então, o caso em que a planta passa para o estado reprodutivo. Então, a gente fala reprodutivo, né? Estado reprodutivo ou planta adulta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, deixa eu pegar uma luzinha aqui. Isso quer dizer que a planta fica, em algum momento da vida dela, apta a produzir descendentes, né? Então, ela pode fazer filhotinhos de planta, né? Fazer plantinhas. E hoje a gente vai ver quais são os órgãos que estão envolvidos na reprodução da planta, qual é a estrutura que eles têm e como esse processo de reprodução acontece também, tá bom? Bom, gente, quando a gente está falando, estou falando aqui planta, mas nossa aula ela está restrita a este universo das plantas com flores, tá? Não são todas as plantas que têm flores, mas a grande maioria das plantas possuem flores. São mais ou menos 300 mil espécies de plantas que possuem flores, e isso representa 95% de todas as plantas, né? E essas plantas com flores, que são as angiospermas, elas ocorrem em todos os ambientes do globo, né? E elas têm todos os tipos de hábito, então, também. Então, elas podem ser herbácea, arbustiva, arbórea, subarbustiva e assim por diante. Pode ocorrer na água, pode ocorrer suspensa, pode ocorrer no solo, pode ocorrer submersa, na superfície da água, em qualquer ambiente. E são essas plantas que são as plantas mais valiosas economicamente para a humanidade, são as plantas com flores, tá? Então, as plantas que a gente come, que a gente se alimenta, as plantas que a gente usa para alimentar outros animais, todas elas são plantas com flores. E é por isso que a gente restringe aqui para estudar a reprodução desse grupo de plantas, tá? E olha só, aqui é a história evolutiva das plantas verdes, né, que a gente chama. A gente vê lá atrás que surgiu o grupo de algas verdes, depois as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e aqui as angiospermas, que é o nosso grupo de interesse. E a gente vai ver que a característica que define esse grupo é a presença de flores e frutos. Então, esses órgãos reprodutivos que a gente vai estudar hoje, eles têm uma importância não só da produção, né, de como o fruto é produzido, de como a planta se reproduz, mas tem uma importância na história evolutiva desse grupo, né? Porque essa inovação de produzir flor e fruto, de certa forma, garantiu que essas plantas dominassem o planeta, né? Pudessem ter todo esse sucesso que a gente falou aí anteriormente. Tá? Então, se você ainda não percebeu, a nossa aula ela já começou, né? E hoje a gente vai falar da flor, do fruto e da semente. A nossa aula vai ficar então dividida nessas 3 partes, tá bom? Então vamos lá, começando pela flor. Bom, gente, toda flor desse grupo, né, das angiospermas, ela tem uma estrutura básica, tá? Que envolve 4 verticilos florais. O que são os verticilos? Verticilos são como se fossem discos de folhas modificadas que ocorrem na flor. Então, vou mostrar para vocês cada um desses verticilos, tá bom?
Primeira parte de uma flor é um pedicelo. A gente pode chamar também de pedúnculo, tá? Pedúnculo, né? Que é o cabinho da flor, tá? Depois, no final desse pedicelo, tem o receptáculo, que é essa parte aqui. Então, vamos imaginar o receptáculo como um lugar que recebe os verticilos florais, né? Como um prato que recebe os verticilos florais. E aí sim vão vir os 4 verticilos florais que compõem a flor. O primeiro deles, então, a sair aqui, ó, é o verticilo do cálice, que é esse aqui, que é formado, então, pelas sépalas. Então, esse aqui é o primeiro verticilo floral. Ele é o verticilo mais externo nesse receptáculo, tá? Geralmente, as sépalas, elas são verdes, né? E têm uma função de proteger o botão floral quando a flor está se desenvolvendo. Então, função básica do cálice é proteção, tá? Função básica. O cálice pode ter outras funções? Pode ter outras funções. Em algumas flores, por exemplo, o cálice ele é colorido, ele é atrativo, né? Está mais diretamente envolvido com a reprodução mesmo. Mas na maioria das plantas, o cálice ele é apenas um órgão, um componente da flor de proteção, tá? O segundo verticilo floral aqui, açaí, não está aparecendo bem nesse desenho, mas são as pétalas. Então, esse aqui é o segundo verticilo floral. E o conjunto de pétalas a gente chama de corola. Tá? E esse verticilo, sim, está envolvido com a reprodução. Por quê? Porque geralmente ele é colorido e ele atrai insetos para visitar essas flores em busca de algum recurso, né? Pode ser o néctar, pode ser o próprio pólen da flor. E nesse processo o inseto acaba ajudando na reprodução da planta. Tá? Então, segundo o verticilo da corola. Esses dois, ó, fazem parte, né? A gente pode chamar esses dois verticilos de perianto, que é o que está em volta, né, da flor. São os verticilos mais externos. Então vamos olhar agora para os verticilos mais internos. O terceiro desse conjunto, ó, bem aqui, é o verticilo do androceu, tá? Que é formado pelo conjunto de estames, né? Os estames, pessoal, eles são os órgãos masculinos das plantas, tá? O que quer dizer órgãos masculinos? Significa que esse órgão ele está comprometido com a formação dos gametófitos masculinos. Quem são os gametófitos masculinos? São os indivíduos que produzem gametas masculinos, tá? Esses indivíduos eles são muito pequenininhos e são chamados de grãos de pólen. Então, eles são produzidos nessa parte aqui que a gente chama de antera. Então, ali é produzido um monte de indivíduozinho muito reduzido, chamado grão de pólen, e cada grão de pólen carrega os gametas masculinos, tá? E por isso que os estames são órgãos masculinos, né? Porque eles produzem esses indivíduos. Os estames também têm esses cabinhos que a gente chama de filete, tá? Então, os estames são o terceiro verticilo floral. E por fim, o verticilo mais central, né, que está aqui, é o pistilo. É o nosso quarto verticilo floral. Tá? E assim como o androceu é um órgão masculino, o pistilo ou o gineceu, né, que é formado pelo pistilo ou pelo conjunto de pistilos, ele é um órgão feminino. Por quê? Porque produz os indivíduos que vão produzir os gametas femininos, tá? Como que é composto esse pistilo? Ele tem um estigma, um estilete e o ovário, e aqui dentro do ovário os óvulos. Ó. Esses óvulos aqui, cada um deles, então, é o que a gente chama de gametófito feminino, ou esses indivíduos que produzem os gametas femininos, tá bom? Então, toda flor tem, basicamente, esses 4 verticilos. Agora, pode acontecer de você ter nas flores esses verticilos suprimidos.
Então, você pode ter flor, por exemplo, que só tem a função masculina. Pode. Você pode ter flor que só tem a função feminina? Pode. Você pode ter flor que não tem cálice? Pode. Você pode ter flor que não tem corola? Pode. Tá? Então, esses verticilos podem ser suprimidos. Por quê? Porque existe uma diversidade enorme de flores, né? São mais de 300 mil espécies. Então, vocês podem imaginar que cada planta tem um tipozinho de flor diferente, tá? Então, pensando nessa estrutura básica, vamos olhar um pouco para a classificação das flores, tá? A gente pode classificar a flor de acordo com a presença ou ausência do pedicelo floral ou do pedúnculo, que é o cabinho da flor. Quando a flor tem esse pedicelo, tem esse pedúnculo, a gente chama de pedunculada, né? Como aqui acontece com esse brinco de princesa. Agora, se ela não tem pedicela, não tem o cabinho, ela é uma flor séssil. Assim como, do mesmo jeito que a gente fala para a folha, né? A gente pode classificar pelo número de elementos nos verticilos mais externos, tá? Geralmente na corola. Então, se a planta tem 4 pétalas, a gente fala que ela é tetrâmera. Se ela tem 5 pétalas, a gente fala que ela é pentâmera, tá? E geralmente, essa é uma regra, assim, uma regra geral para as plantas com flores. Quando as plantas são tetrâmeras, quando as flores são tetrâmeras ou pentâmeras, elas fazem parte desse grupo das eudicotiledôneas. Agora, se elas são trímeras, ou seja, tem 3 pétalas na flor, ou 3 sépalas e 3 pétalas, a gente pode ter mais ou menos certeza de que ela participa desse grupo das monocotiledôneas, né? Que é aquele grupo de plantas muito onde estão as plantas que produzem os grãos, por exemplo, né? As gramíneas, etc. Tá. Quanto ao número de verticilos no perianto, eu falei para vocês, né, que o número de verticilos, alguns verticilos podem estar suprimidos na, nas flores, né? Então você tem flor, por exemplo, que não tem cálice nem corola, só tem os elementos reprodutivos. Então a gente fala que essa flor é aclamídia, né? Ela não tem. A é não e clamídia deve ser verticilo. Não tenho certeza da origem dessa palavra aqui, tá? Se ela tem apenas um verticilo externo, a gente fala que é monoclamídia, um verticilo externo. E se ela tem cálice e corola, a gente fala que ela é diclamídia, tem os 2 verticilos. Tem flores que têm os 2 verticilos mais externos diferentes, né? Sépalas verdes e sépalas e pétalas coloridas. Mas muitas flores possuem sépalas e pétalas muito parecidos, né? E aí a gente vai dizer que esse elemento floral são tépalas, na verdade. Então as tépalas são pétalas e sépalas muito parecidas, né? E aí a gente fala que as flores são homoclamídeas, porque esses 2 verticilos mais externos são similares, né? Homo de similar. Se for diferente, a gente chama de heteroclamídia, né? Então, diferente. Quanto à fusão do cálice, olha, as sépalas e as pétalas também, elas podem se apresentar nas flores separadas ou fundidas, tá? Então, aqui ó, a gente está vendo um cálice, né, em que as sépalas estão fundidas, elas estão juntas uma à outra, elas não estão separadas, tá? E aqui a gente está vendo uma flor que as sépalas estão separadas, né? Quando está fundido, eu chamo de gamosépalo. Quando está separado, eu chamo de dialisépalo. A mesma coisa com a corola. Olha, veja só aqui uma corola com as pétalas todas fundidas. Então, vou chamar de gamopétala. E aqui uma corola com as pétalas todas livres umas das outras. Então, eu chamo de dialipétala. Tá? Essa corola ela pode ser simétrica
ou assimétrica. E quando ela é simétrica, né, ou seja, eu consigo passar um eixo de simetria, né, que eu olho para um lado, esse lado vai ser igual ao outro lado desse eixo, ela pode ser de dois tipos. Zigomorfa, quando tem apenas um eixo de simetria, então eu passo esse eixo aqui, ó, de um lado a flor é de um jeito, do outro lado a flor é do mesmo jeito. Agora, a flor pode ser uma simetria actinomorfa, em forma de estrela. Por quê? Porque eu passo vários eixos de simetria. Ó. Eu passo esse eixo, um lado é igual ao outro. Se eu passo esse eixo, um lado é igual ao outro. Se eu passo esse eixo, um lado é igual ao outro. Então, ela tem uma simetria em forma de estrela. Tá? Muito bem. Então, até aqui a gente viu a classificação das flores. E a gente usa essas classificações para estudar as flores. Então, eu posso falar para vocês, olha, veja essa flor. Essa flor, ela é gamosépala, gamopétala, actinomorfa. Então, a gente já vai imaginando, essa nomenclatura ajuda a gente a imaginar como uma flor é. Ajuda a gente na comunicação quando a gente está trabalhando com as flores. Mas mais do que isso, essa nomenclatura também ajuda a gente a entender a diversidade de tipos de flores que existem. Então, se tem muitos nomes para classificar as flores aí, é porque tem muitos tipos de flores, né? Tá? Então, é para isso que serve. Agora, vamos olhar um pouco da anatomia, né? Então, a gente viu um pouco da morfologia, como as flores são por fora, quais são os componentes que formam a flor, mas e por dentro, né? Se eu cortar ali uma pétala ou uma sépala, basicamente ela vai ser igual a uma folha, tá? Ou seja, ela vai ter epiderme, sistema vascular e um parênquima preenchendo o espaço entre esses dois sistemas. Igualzinho uma folha, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, muito parecido com a aula prática, né? A gente vê aqui, ó, uma epiderme uniceriada, né? Ali em cima a adaxial, aqui embaixo a baxial e células parenquimáticas aqui preenchendo, né? Esse espaço. Aqui não está dando para ver feixe vascular, mas aqui dá para ver um feixe vascular, ó, numa pétala, tá? E essas pétalas são coloridas geralmente porque ela tem aqui um vacúolo com pigmentos, tá? Mas enfim, a anatomia das pétalas e das sépalas muito parecida com a anatomia da folha, tá? Mas agora vamos olhar para os estames, que são esses órgãos masculinos. E aqui, pessoal, vou chamar a atenção de vocês, porque entender essas estruturas, né, como elas são, é fundamental para a gente entender como elas funcionam também na reprodução da planta, tá? Então vamos começar pelo órgão masculino. Bom, a gente viu aqui que o órgão masculino tem duas partezinhas. O filete, que é o cabinho do estame, e a antera, que é essa cabecinha aqui do estame. Vamos olhar, esse filete, ó, ele pode ser laminar, né, quando ele é mais achatado, ou pode ser filamentoso, quando ele é mais em forma de cabinho, tá? Mas o que eu quero mais falar para vocês é desse componente aqui, que são as anteras, tá? Por quê? Porque é aí que são formados aqueles indivíduos masculinos que carregam os gametas, que são os gametófitos. Você fala assim, Vini, eu não estou entendendo nada. Como assim indivíduo? A planta não é um indivíduo? A planta é um indivíduo. Mas as plantas, elas são indivíduos que produzem outros indivíduos. Então, isso tem que ficar bem claro, gente, para todo mundo, inclusive para mim, que planta é muito diferente de animal. É muito diferente. É outro universo, tá? É totalmente diferente. Então, o animal, né? Como ele se reproduz? Um animal macho encontra um animal fêmea, eles trocam gametas e essa troca de gameta dá origem a um zigoto. Esse zigoto forma um novo indivíduo que pode ser macho ou fêmea,
Todo mundo conhece essa história. Está claro na nossa cabeça. Está mais claro na cabeça de vocês, são os zootecnistas, inclusive, né? Mas as plantas não são assim, tá? As plantas que a gente vê, quando a gente vê uma planta adulta, em geral, ela é macho e fêmea ao mesmo tempo, tá? Então, ela vai produzir tanto indivíduos machos como indivíduos fêmeas, uma planta, tá? E isso a gente chama, essa fase, esse indivíduo, a gente chama de esporófito, tá? Esporófito. Então, a planta produz gametófitos machos ou gametófitos fêmeas. Então, na maioria das plantas, elas são hermafroditas, tá? Elas são macho e fêmeas ao mesmo tempo. Só que nos estames serão produzidos novos indivíduos machos, que são os grãos de pólen. Aí esses indivíduos são só machos, tá? E lá no ovário vão ser produzidos novos indivíduos fêmeas. Então a planta tem duas formas de indivíduos, tá? As plantas têm duas formas de indivíduos, que são os esporófitos e os gametófitos. Então é totalmente diferente dos animais. O que a gente está vendo aqui, os estames fazem parte desse indivíduo esporófito. E aí dentro que vão ser produzidos os grãos de pólen, que são os gametófitos femininos. Onde são produzidos? São produzidos dentro dos esporângios, ó. Aqui na antera, são essas 4 bananinhas aqui, ó, tá? Que forma o tecido onde serão produzidos os grãos de pólen, tá? Eventualmente, essas bananinhas aqui se rompem, tá? Os esporângios expõem os grãos de pólen e eles ficam livres, ó, tá? Para viajar. Geralmente, esses machinhos aqui, cada um desses é um machinho, tá, gente? É um indivíduo macho com gameta querendo se reproduzir, tá? Geralmente, esses machinhos, o que eles fazem? Eles pegam uma carona num carrão muito legal, que pode ser uma abelha, pode ser um beija-flor, pode ser um morcego, e eles vão de carona encontrar as fêmeas, tá? Só para vocês entenderem como são esses gametófitos masculinos, né? Que são os machinhos aí da nossa história. Eles são extremamente reduzidos, tá? São plantas. A gente pode dizer que são plantas, tá, gente? Isso aqui é um vegetal. É um vegetal extremamente reduzido, composto por apenas 3 células. 3 células, tá? Quem são elas? Uma célula do tubo, que é essa célula aqui, ó, vou circular para vocês. Tá? Aqui já é um grão de pólen germinado. O núcleo dela é esse daqui. E dentro dessa célula tem 2 espermátides. Essas espermátides aqui são os gametas masculinos. Então, gente, olha como esses indivíduos eles são extremamente masculinizados. Por quê? Porque 2/3 da célula desse indivíduo é gameta masculino. 1/3 é célula vegetativa, não reprodutiva, tá? Só para vocês entenderem como o grão de pólen é um indivíduo extremamente masculinizado, tá? Esse grão de pólen, ele vai germinar, né? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não. Ele vai germinar no estigma, né? De uma outra flor e vai crescer um tubo polínico. Esse tubo polínico vai carregar as 2 espermátides até esses gametas encontrarem os gametas dos indivíduos femininos. Vou explicar isso mais para frente, vai ficar mais claro, tá? Olhando só para os estames, gente, a anatomia aqui dos estames, né? A gente está olhando aqui um corte de antera, tá? Então, a antera também tem uma estrutura anatômica, tá? As células não estão lá desorganizadas, as células estão estruturadas. Ela tem uma epiderme, né?
Ela tem um tecido aqui que a gente vai chamar de endotécio, que é um parênquima de preenchimento, tá? Aí a gente vai ver o saco polínico, que é um tecido aqui esporogênico, que produz os grãos de pólen. Esse é um tecido reprodutivo, tá? Epiderme e endotécio não são tecidos reprodutivos, mas o tecido esporogênico aqui dentro do saco polínico é reprodutivo. E tem essas células aqui, ó, não sei se está muito claro para vocês, mas esse anel de células aqui, ó, que é responsável pela nutrição dos grãos de pólen, tá? Muito bem, vamos olhar o pistilo, então, agora que é um órgão feminino, aquele órgão que vai produzir os indivíduozinhos femininos, tá? Como pode ser esse órgão? Também existem vários formatos de gineceu, tá? Depende muito do número de carpelos, da posição do carpelo em relação à flor. Então, é bom a gente dar uma olhada nessa classificação do gineceu. Então, por exemplo, se ele tem um único carpelo, né? Se ele tem um ovário, um estilete, um estigma, a gente fala que ele é um gineceu unicarpelar, um carpelo. Mas tem plantas que o gineceu é formado por dois carpelos, né? O tomate, por exemplo, geralmente é formado por dois carpelos, né? Então, a gente fala que é bicarpelar. A mamona é formada por três carpelos. Então, a gente olha aqui um pistilo, né? Um pistilo aqui, que é o ovário, mas o ovário tem três carpelos. Se a gente abrir ali, a gente vê três. Você consegue distinguir esses três carpelos aqui, né? Cada um desses é uma garrafinha, né? Então, a mamona é assim, por exemplo. Ou ele pode ter vários carpelos, como acontece com a laranja, por exemplo. Agora, esse ovário, ele pode estar acima da flor. Então, a gente fala que ele é um ovário súpero, ó. Aqui está o... Então, a gente vê que ele está bem para cima da flor, né? Aqui está a sépala, aqui a pétala. Está para cima da flor. Ele pode estar para baixo da flor, ó. Aqui está a pétala. Aqui não tem sépala essa flor. E o ovário está aqui, ó. A gente fala que é um ovário ínfero. Ou ele pode estar no meio, né? Nem muito para cima, nem muito para baixo. A gente fala que é um ovário semi-ínfero. Então, olha, a posição do ovário em relação à flor pode mudar bastante, né? Olha exemplos aqui, tá, gente? O ovário é o que se desenvolve no fruto depois, tá? Nas angiospermas. E olha exemplo aqui para vocês de frutas, né? Que tem ovário súpero, que vem de ovário súpero, o caqui. Então, ó, a gente está vendo aqui o caqui, as sépalas estão aqui ainda persistentes, ó. Então, isso aqui é a sépala da flor que está aí persistente. E esse é o ovário desenvolvido. Então, esse ovário é súpero. A ervilha, o feijão, ó, as sépalas estão aqui. Então, ovário súpero. Agora, a romã, a sépala está aqui. Então, o ovário, e aqui está o pedúnculo floral. Então, ovário ínfero. A gabiroba, a goiaba, tudo é ovário ínfero. Tá? Aqui é importante a gente diferenciar o que é carpelo e o que é pistilo. Tá? Carpelo é essa garrafinha formada, é como se fosse uma folha enrolada com os óvulos lá dentro, tá? Que tem estilete, estigma, estilete e ovário, tá? E dentro do ovário, os óvulos. Então, se a gente cortar aqui, a gente vai ver esses óvulos lá dentro, tá? Isso é um carpelo. O pistilo é a garrafinha, é o que a gente enxerga, tá? Não necessariamente é uma só garrafinha, tá? Então você pode ter o caso aqui, ó, de três pistilos
você enxerga 3 pistilos e cada pistilo desse é um carpelo. Tá? Agora, você pode ter esse caso que você enxerga um único pistilo, mas ali são 3 carpelos diferentes. São 3 dessas folhinhas dobradas com óvulos juntos, formando uma garrafinha. Então, quando a gente olha e vê uma garrafinha, a gente fala, bom, isso aí é um pistilo. Mas ali pode ter um carpelo, pode ser multicarpelar. Tá? Como que é o ovário? Mesma coisa, gente. Toda planta tem sistema de revestimento, sistema de preenchimento, vasos, tá? Sistema vascular. O carpelo aqui não é diferente, tá? Aqui a gente está vendo um pistilo tricarpelar, né? São 3 carpelos, ó. Tem um carpelo aqui e um carpelo aqui. E cada um desse é um óvulo. Tá? E o óvulo são aqueles indivíduozinhos femininos, tá? O que acontece? Como é esse indivíduo feminino? Lembra que o indivíduo masculino, o gametófito masculino, é extremamente masculinizado? Que ele tem 3 células, das quais 2 são gametas? O gametófito feminino também é extremamente feminilizado. É assim que fala? Feminilizado. Tá? Por quê? Porque ele tem 8 células, das quais 2 vão estar envolvidas na reprodução. Tá? Quais células são essas? Osfera, então, osfera é uma célula reprodutiva, tá? Ou seja, ela vai receber um gameta masculino. E você tem uma célula central aqui, ó, grandona. Tá? Eu estou circulando essa célula para vocês entenderem como ela é. Uma célula bem grande. E essa célula tem 2 núcleos, que a gente chama de núcleos polares. Tá? Essa célula que vai ser fecundada também por um gameta masculino. Tá? Então, a célula central vai ser fecundada pelos gametas, por um dos gametas masculinos. Além disso, tem 2 sinérgides aqui do lado da osfera e tem essas 3 antípodas, tá? Tudo isso, gente, é envolvido por 2 tecidos, que são os tegumentos, que é um tegumento interno e um tegumento externo. E a gente precisa falar deles porque depois eles vão fazer parte da semente, tá? Então vamos ver o que acontece. O que acontece aqui na reprodução, aqui, ó. Então, os grãos de pólen, que são aqueles indivíduos masculinos que pegaram carona num carrão massa, que é uma abelha, um beija-flor, um morcego, eventualmente eles vão chegar aqui na baladinha, tá? E vão germinar seu tubo polínico, que vai levar essas 2 células, né, esses 2 gametas até o óvulo. Vamos dar um zoom aqui, ó. Nesse momento do milagre da vida, que vai ser a formação de uma nova planta. Então, olha só, o grão de pólen, ó, o tubo polínico, chegando dentro do óvulo. Então, um gametófito masculino encontra o gametófito feminino. Um indivíduo masculino hipermasculinizado encontra o indivíduo feminino hiperfeminilizado. O que eles vão fazer? Uai, eles vão ter um bebê, né? Então, o que acontece? As 2 espermátides, elas vão ser liberadas. Uma vai fecundar a osfera e a outra vai fecundar a célula central aqui, tá? Então, o que vai acontecer com esse óvulo? Ele vai dar origem ao que a gente chama de semente, tá? A junção da osfera e do esperma ou do espermátide a gente chama de fertilização. Isso gera um zigoto.
esse zigoto, eles têm dois conjuntos de DNA, tá? Um do pai, um de origem masculina e outro de origem feminina. Ele dá origem a quê? Ele dá origem ao embrião, que é o bebezinho de planta, gente. Isso aqui que vai virar uma planta depois. Lembra, esse embrião já tem radícula, já tem o epicótilo, então ele já tem o meristema apical do caule, já tem o meristema apical da raiz, já tem as primeiras folhas, que são os cotilédones, tá? Esse bebezinho já está na semente. Não importa quão pequena essa semente seja, o embrião já está lá e ele tem origem em uma fecundação. Mas também ocorre uma segunda fecundação. Por isso que a gente fala que as angiospermas têm dupla fecundação. Essa fecundação é desses núcleos polares. Então, esses núcleos polares aqui na célula central se juntam ao gameta masculino, que é a espermátide. Se são dois núcleos, mais uma espermátide, também a gente chama de fertilização, mas aqui vai formar um tecido que é triploide, tá? Ele tem dois conjuntos femininos e um conjunto masculino. E esse tecido dá origem ao endosperma. Esse endosperma é um tecido que vai ajudar a nutrir o embrião dentro da semente, tá? Ele garante a nutrição e a germinação do embrião ali na semente. Então, pessoal, as angiospermas, né, as plantas com flores, têm essa fertilização dupla. Isso é uma característica única, tá, entre os seres vivos. Só as angiospermas que possuem, tá? Então, aqui está todo o ciclo, para vocês olharem depois, né? Uma planta com raiz, caule, folha, produz uma flor. A flor tem sépala, pétala, estames, pistilo. Os estames produzem o grão de pólen. O grão de pólen germina no estigma, cresce no estilete, chega até o ovário e vai fazer essa dupla fecundação. Fazendo essa dupla fecundação do óvulo, aquilo se torna uma semente e o ovário se torna um fruto. E aquela semente, então, tem a capacidade de gerar um novo indivíduo, tá? Então, o ciclo de vida das angiospermas, ele é um ciclo de vida com alternância de gerações. Tem a fase de gametófito, tem a fase de esporófito, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Como estamos? Deixa eu ver vocês aí. Tudo bem? Vocês querem fazer um intervalinho? Querem ou a gente segue? Tranquilo? Vamos seguir? Então vamos olhar então o fruto, né? Que é o outro órgão reprodutivo, que é o ovário desenvolvido e dentro do fruto estão as sementes, tá? Então aqui uma definição para vocês, ó, corresponde ao ovário desenvolvido, contém as sementes, com qualquer outras partes adjacentes que podem ser fundidas a ele na maturidade, tá? Então, olha aqui, gente, uma florzinha de tomate, né? Um botão floral vai se desenvolvendo, em algum momento ele abre, né? Depois ele é fecundado, ele começa a desenvolver o ovário e dá origem ao tomate, tá? Isso aqui, ó, é fruto. Esse é um fruto maduro, tomate, esses são frutos verdes, né? Imaturos. Quais são as partes, né, que um fruto tem aqui, olhando um pêssego? Todo fruto tem uma casca externa, que a gente chama de exocarpo. Depois da casca vem um tecido de preenchimento, que geralmente é suculento, ele é atrativo, nutritivo, e ele serve de comida para muitos animais, inclusive para a gente, né? Então, esse é o mesocarpo que é esse tecido nutritivo. E mais para dentro tem o endocarpo, que geralmente é um tecido aqui que pode ou não ser lenhoso, né, aqui no pêssego.
É um tecido lenhoso, células mortas, cheia de lignina, muito duro, muito resistente, protege a semente que está dentro do endocarpo, tá? Então, geralmente, o fruto tem essas partes, né? A semente e a parte mais externa. Pode ser uma, pode ser múltiplas sementes, né? Gente, assim como existem inúmeros tipos de flor, também existem inúmeros tipos de fruto, tá? A gente vai dar uma olhada agora um pouquinho na diversidade desses frutos. Então, a gente pode classificar eles pela consistência, pela deiscência, número de carpelos que compõem, número de sementes, né, etc. Então, consistência. Um fruto, ele pode ser seco ou carnoso, tá? Então, por exemplo, o fruto aqui de um ipê, ele é um fruto seco, né? Ele não tem carne. Agora, um kiwi é um fruto carnoso, né? Um, um abacate, um mamão, são todos frutos carnosos, tá? Agora, tem coisas que a gente acha às vezes que é fruto carnoso, que nem o quiabo, que é uma coisa que a gente come, né? A gente se alimenta dessas fibras aí do quiabo, mas ele quando madura é extremamente seco, tá? Então a gente sempre vai classificar o fruto na sua maturidade. Então a vagem é outra coisa também que a gente come verde, mas ela seca, quando ela está madura, ela fica seca, tá? O fruto, ele pode ser deiscente, então ele é um fruto que abre na sua maturidade e expõe as sementes, né? Ou ele pode ser um fruto indeiscente, um fruto que nunca abre. Aqui exemplos, né? Tem o guaraná, que é um fruto deiscente. A vagem pode ser um fruto deiscente. E o fruto indeiscente aí é uma laranja, um abacate aqui, né? São frutos que nunca abrem. Deiscer é uma palavra bonita para abrir, né? De acordo com o número de sementes, ele pode ter uma única semente, então a gente fala que ele é monoespérmico, esperma semente, tá, gente? No grego. Então, uma única semente ou poliespérmico, múltiplas sementes, tá? E aí, gente, tem uma diversidade aqui de nomes para frutos, tá? Quando o fruto ele vem de um único ovário, ele é um fruto simples, né? Você tem um ovário, um fruto, tá? Qual é o caso do tomate, por exemplo, né? Na nossa aula prática, a gente vai ver uma flor e um fruto de uma planta que é parente do tomate, que é a alobeira. Aí vocês vão ver, lá tem um ovário, aquele ovário se desenvolve em um fruto, tá? Mas você pode ter os frutos múltiplos, que você tem vários ovários e esse conjunto de ovários forma uma forma um fruto. Então, vários ovários formam um único fruto, tá? Que é o que a gente chama de frutos múltiplos. Tem frutos compostos ou as infrutescências, que também são vários ovários, mas quando forma o fruto, a gente não vê esses ovários separados. A gente vê uma concrescência desses ovários. Eles ficam fundidos, formando uma infrutescência. É o caso, por exemplo, do abacaxi, né? Que é um fruto que lá tem vários ovários, mas esses ovários estão concrescidos, eles estão fundidos, né? Forma um único fruto. Tem os pseudofrutos, que são frutos que são formados a partir de outras partes da flor, além do ovário, e a gente vai olhar aqui, e tem os frutos patenocárpicos, que são formados sem a fecundação do ovário, tá? Muito bem, gente. Vamos lá à classificação de frutos que são simples, ou seja, formados por apenas um ovário e secos na maturidade, né? Os deiscentes, a gente pode classificar, olha o tanto de tipo de fruto que tem. A gente pode classificar como folículo, que são a ervilha, a soja, a magnólia, que são frutos, deixa eu ver se tem exemplo aqui.
aqui, que são frutos que abrem dessa forma, ó. Ele tem apenas ele forma uma deiscência assim, ó, forma como se fosse uma tigelinha, né? Agora, ele pode ser em forma de legume, bastante alongado, né? Então, ele não forma uma tigelinha, ele é mais alongado, um legume. Ele pode ser uma sílica, quando ele tem uma deiscência assim, ó, ele fica preso só na base, né? E tem uma coluna ali, um septo. Ele pode ser cápsula, que é quando essa tigelinha abre assim, né? Ou esse tipo opecarpo, que é um fruto típico dos opioides, né? Que são dessa família Papaverácea, tá? Mas esse é um fruto bem específico. Agora, os frutos simples, secos, podem ser também indeiscentes. Então, que são frutos que nunca abrem, né? Eles têm origem num único ovário, mas eles nunca abrem, tá? Ele pode ser desse tipo aquênio, que é o fruto do picão, que é aquela ervinha, né, que vocês conhecem, que é uma erva daninha, né? Cariópse, que são os frutos das gramíneas, né? Então, os grãos, eles são frutos secos, indeiscentes do tipo cariópse. Sâmara, que são esses frutos geralmente alados, ou esse fruto do tipo glande, né? Que é aquele fruto lá do tic-tac, né? Aquele frutinho que tem uma amêndoazinha ali dentro, tá? Então, gente, só para vocês terem ideia de que existem muitos tipos de frutos, tá? Muitos tipos de frutos. A gente precisa saber todos esses nomes agora? Não precisamos saber todos esses nomes agora. Por quê? Porque quando for necessário, a gente pode pegar uma tabela e classificar os frutos, tá? Mas assim, a gente precisa conhecer que existem esses nomes, saber que existem esses nomes, porque eles dizem para a gente o tamanho da diversidade de tipos de frutos que existem na natureza. Tá? E esses frutos simples, que são carnosos, então eles não são secos na maturidade, são carnosos, mas nunca abrem, tá? São indeiscentes. Pode ser do tipo drupa, que é quando você tem um exocarpo lenhoso, então azeitona, a manga, o coco, o pêssego. Pode ser do tipo baga, quando ele é mole, então mamão, goiaba, café. Café, acho que é drupa, hein? Tá errado aqui. Tomate. Esperídeo, que são os frutos cítricos, né? Que eles nunca abrem, mas eles têm ali um tecido com bastante suco, né? Bastante água ali nas células. E o fruto do tipo peponídeo, que são as cucurbitáceas, né? Que é o pepino, melão, mamão, ou pepino, mamão, melancia, chuchu, todos eles são peponídeos, tá? Então, olha aqui uma drupa, né? Aquele endocarpo lenhoso, como ocorre no coco. Uma baga, que é um fruto mole, né? Todos eles são frutos simples, né? Cada um desse aqui foi um único ovário lá na planta. Baga, que são frutos mais moles. Esperídeo, que é típico das plantas cítricas, né? E o peponídeo aqui, a melancia, que o que a gente come aqui, na verdade, é a ligação entre a semente e a coluna do ovário, né? Que desenvolve aqui nesse tecido suculento também, né? Esse tecido a gente chama de placenta, tá? Então, a melancia, o melão, o pepino. Pepino é uma melancia melhorada, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo. Vocês preferem pepino ou melancia? São muito parecidos, mas o pepino é melhor, né? Todos eles são o que a gente come aí concrescência de placenta, tá? Aqui tem um fruto carnoso deiscente. Isso é bem comum, tá, gente? Que tem carninha, só que ele abre, tá?
tipo guaraná, o melãozinho de São Caetano. Frutos múltiplos, que é aquele fruto formado por vários ovários. Então, a framboesa é um frutinho formado por vários ovários. Cada um desse aqui é um ovário, tá? A fruta do conde também. Cada um desse aqui, ó, é um ovário e ele se separa, tá, gente? A graviola também. É diferente do fruto composto, tá? Que é tipo o abacaxi. Então, o abacaxi, o que a gente está vendo? Qual que é a diferença? A diferença entre um fruto múltiplo e um fruto composto. Vamos lá. Fruto múltiplo, vários ovários, uma única flor, tá? Então a framboesa é uma flor que tem muitos ovários, cada ovário dá origem a uma bolinha desse aqui desse fruto. A fruta do conde é uma única flor com ovário, com vários ovários, cada ovário dá origem a uma bolinha desse daqui. O fruto composto ou a infrutescência são várias flores. Então, são várias flores que dão origem. Cada uma dessa aqui, ó, foi uma flor no abacaxi, tá? E elas em conjunto dão origem a esse fruto composto. A amora, cada uma dessa aqui pequenininha é uma florzinha, tá? Olha a diferença entre amora e framboesa. Né? Por exemplo, são muito parecidos. São dois frutos muito parecidos. Mas a framboesa tem origem em uma única flor, são vários ovários em uma única flor. E a amora tem origem em várias flores. São várias flores que dão origem a esse fruto. Tá? O figo também, são várias flores aqui dentro, né, dessa inflorescência super diferente, que a gente chama de sicônio. Nem está aqui o nome, se quiserem anotar aí, sicônio. Então a gente come, né? O figo a gente come várias flores que tem ali dentro. Pseudofrutos, frutos falsos. Pseudo é falso. Falso. Frutos falsos. São frutos que o que a gente está vendo ali não é exatamente o ovário desenvolvido. Então, a maçã, a pera, o marmelo, por exemplo, o que está desenvolvido? Está desenvolvido o receptáculo floral. Tá? Então, o que a gente come ali é tecido do receptáculo floral. O caju é tecido do pedúnculo floral que a gente come. O ovário mesmo, ó, é isso aqui. Ó. O fruto verdadeiro do caju é isso aqui. O fruto verdadeiro da pera e da semente é isso aqui. Da maçã, da pera e da semente. Da pera e da maçã é isso daqui. O fruto verdadeiro do marmelo é isso daqui. Tá? O resto aqui é tecido de outra estrutura. Tá? O morango também receptáculo floral desenvolvido. Ó. Aqui cada um desse, cada bolinha desse aqui, ó, aqueles olhinhos que tem no morango, cada um desse é um fruto separado. Tá? Então a maçã ou a pera é esse fruto do tipo pomo, né, que a gente vê o receptáculo desenvolvido. O caju é o pedúnculo floral desenvolvido, a gente chama isso de hipocarpo, né, que é um fruto que está abaixo do ovário. E o morango é o receptáculo desenvolvido também, mas ele tem um nome diferente, porque são muitos ováriozinhos ali, né? Muitos frutozinhos que o morango tem. A gente chama ele de conocarpo, tá? Por isso tem um nome diferente. Cada um daquela bolinha ali foi um carpelozinho, né? Na flor do morango. E os frutos patenocárpicos, que são frutos que se formam sem que haja fecundação. O ovário se desenvolve sem que haja fecundação. E o caso mais típico, então esse fruto geralmente não tem semente, né? Naturalmente não tem semente. É o caso da banana, por exemplo.
Mas, Vini, a banana não tem. Lógico, se você for lá na vida selvagem, lá na Ásia, onde você tem a planta original da banana, né, que não foi domesticada, essa banana tem semente, tá, gente? Porque faz parte da reprodução da planta. Mas aqui domesticada, sem semente. Existe também melancia sem semente, uva sem semente, são todos frutos partenocárpicos criados a partir da domesticação dessas plantas. Outros frutos, né? Laranja, melancia, limão, taiti, né? Sem semente. Quando não tem semente, é um fruto partenocárpico. Aí aqui a banana, né? Para vocês verem que ela tem a estrutura, né? Que a gente espera encontrar no fruto, que é o epicarpo, mesocarpo, endocarpo, né? O que a gente come na banana é o endocarpo desenvolvido, mas a semente aqui está só um pontinho preto, uma semente abortada, porque ela não foi fecundada, tá? Então esse ovário ele desenvolve sem que haja a fecundação, né, propriamente dita. Vamos fazer um intervalo, gente? Ou seguimos? Digam aí, o que vocês acham? Segue o baile? Segue o baile, depois vocês continuam na aula gravada, vai ficar gravada lá no canal, tá? Então vamos lá, semente. Gente, a semente, como a gente viu, é o óvulo desenvolvido depois da fecundação. Dentro da semente vai ter o embrião, que é o indivíduo novo, né, da planta. O endosperma, que é um tecido nutritivo, que vai nutrir esse embrião nas primeiras fases, né, de vida dele. E a casca da semente, que vem daquele tecido chamado tegumento lá do óvulo, né? Que é aquele tecido que envolve o óvulo, vai dar origem à casca da semente. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Essa transição é muito importante, tá? Então você tem aqui a chegada do tubo polínico, liberação das espermátides, uma espermátide fecunda a oosfera e a outra fecunda os núcleos polares, certo? Essa fecundação aqui dá origem ao embrião. Tá? O embrião é um indivíduo novo de planta. Essa fecundação aqui dá origem ao endosperma triploide, que é o tecido de nutrição. E os tegumentos do óvulo, tegumento interno e tegumento externo, dá origem à casca da semente. Tá? Então, gente, a semente, sempre pensa na semente como, sabe a história do Superman? Que os pais, né, do Superman embalam ele numa nave, né? E naquela nave ali tem uma proteção, tem um cobertorzinho, né? Tem um casco, tem um cobertorzinho, deixa ele aquecido. Tem alimento também para ele viajar até ele chegar na Terra. A semente é exatamente isso, tá? É um bebê com tecido de nutrição e uma capa protetora. Para onde? Para ele chegar em outro universo, que é outro lugar onde ele vai conquistar, né? Vai germinar, vai formar ali um novo indivíduo, tá? Então a semente é como se fosse uma nave que vai levar esse indivíduo para outro lugar, de preferência para bem longe da mãe dele, tá? Mas se a gente quiser, tem vários, a gente pode diferenciar várias estruturas aí dentro da semente, né? Então, essa casca a gente tem mais por fora a testa da semente, mais por dentro o tegmen. Então, são duas camadas celulares, né, diferentes, podem ser uni ou multisseriada, essas camadas de célula, tá? Depois, no embrião, a gente já viu, né? Tem o meristema apical da raiz, meristema apical do caule, cotilédones, isso aqui a gente chama de hipocótilo, isso aqui a gente chama de epicótilo, tá? Tem o endosperma, que é o tecido de nutrição triploide, né? Então, é interessante que ele seja triploide porque ele garante muita nutrição para esse bebezinho aqui de planta, né?
esse endosperma, deixa eu ver se tem aqui. Ele pode ser amiláceo, né? Que é quando ele é formado principalmente por amido. Então, quando a gente come um feijão, um arroz, que são sementes, né? Feijão, arroz, soja, tudo isso é endosperma amiláceo. A gente está comendo um endosperma que é principalmente amido, né? Mas quando a gente toma a água do coco, por exemplo, a água do coco é um endosperma líquido, né? É uma parte do endosperma que é líquida, mas também é um tecido de nutrição dessa semente aí do coco, tá? Aqui tem um pouco da anatomia, né? Mas a gente já conhece. É a mesma coisa que eu falei para vocês, né? Tem o meristema apical da raiz, meristema apical do caule, tem os cotilédones, dá para identificar protoderme, procâmbio, meristema fundamental, já aí no embrião, tá? Esses tecidos meristemáticos, né? Primários já estão presentes no embrião, tá? E aqui aquela parte da mais externa da semente, né? Que eu falei para vocês, que a gente chama de casca, é formado pela testa. Então, um conjunto de células mais externas, né? Uma camada de células mais externas. É a testa da semente, né? E mais interno aqui, ó, o tegmen, tá? Ele pode ser unisseriado, pode ser multisseriado, tá? E é isso, pessoal. Então, essa aula, gente, de reprodução, eu vou ser bem sincero com vocês, que é, assim, até injusto você dar um tema desse em uma única aula. Por quê? Porque isso é um curso inteiro, reprodução das plantas com flores. Dá para fazer um curso inteiro sobre isso. Porque é muita diversidade de estruturas, muita diversidade de funções, né? Muitos detalhes, tá? Mas o que é importante para a gente aqui é a gente reconhecer essa enorme diversidade de flores, de frutos, né, e de sementes, reconhecer o processo reprodutivo das plantas com flores, né? Então, saber que o ovário, né, que o fruto vem sempre de um ovário, né? A não ser que ele seja um pseudofruto, que ele vai vir de outra estrutura, mas o fruto verdadeiro sempre vem de um ovário. Tem frutos que são formados por um único ovário, tem frutos que são formados por vários ovários, tem frutos que são formados por várias flores, né? Então, saber que existem vários processos aí de reprodução, né? De como passa da flor para o fruto e semente, tá? E também saber, gente, que essas estruturas, tá? Flor, fruto, semente, também são extremamente importantes do ponto de vista econômico. Então, às vezes a gente fala, deixa eu parar de compartilhar já aqui. Falar, importante para nossa alimentação, né? Ou para a alimentação dos animais mesmo, são as raízes, o caule e a folha, né? Mas, gente, os grãos são super importantes, né, para a nossa alimentação, para a alimentação do gado, né? A soja é super importante para a alimentação de gado, né? Bovino, suíno, e são estruturas reprodutivas das plantas, né? Então a soja é semente, o milho, cada milho é um frutinho, né? Então, também são estruturas super importantes do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da nutrição econômica como um todo e especificamente da nutrição nossa e dos animais. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem direto, não fizeram um intervalo e a nossa aula já chegou ao final. Ela vai ficar gravada lá no YouTube. A partir das 3 horas agora, vai ser liberado lá no YouTube também a aula prática de flor e fruto para vocês fazerem.
Tá bem curtinha a aula, tá? Vai ter uma atividade para vocês me mandarem. E aí a gente fecha esse primeiro ciclo da nossa disciplina. Ó, já estamos aqui há 6 semanas, né? Vamos fechar o primeiro ciclo, em que a gente viu mais como as plantas são, né? Então a gente viu a morfologia e a anatomia das plantas, de todos os órgãos aí das plantas, né? E fechado esse ciclo, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar as atividades de vocês, né, para ver o desempenho que vocês tiveram nessas atividades, né? E a gente vai fazer a avaliação a semana que vem, para entender também o desempenho, né? Desempenho meu, desempenho de vocês nesse conteúdo aqui, tá? A nossa prova vai ser síncrona, tá? No nosso horário de aula aqui, 1h10, vai ser um formulário para a gente preencher, eletrônico, né? Online. Vocês se preparem para a prova, né? Vai ser online. Eu não vou conseguir ver aqui se vocês estão trocando informação, mas não confiem só nesse tipo de abordagem para com a avaliação, porque não vai dar tempo, tá? Então, estudem para a prova, estudem o conteúdo, se esforcem para a gente conseguir aprender o máximo que a gente pode nessa situação que a gente está, tá? Tá bom, pessoal? Maravilhoso? Ficamos por aqui. Então, 3 horas lá no canal do YouTube, a aulinha vai ser liberada. Façam a aula, me mandem por e-mail. Coloquem o nome, viu, gente? Põe o nome. Nossa, quantos anos vocês estão? Já dá para pôr nome, né? Nas atividades. Toda vez vem sem atividade, sem nome, atividade sem nome. Então põe o nome, mandem e depois eu vou calcular. Essa semana mesmo vou tentar, então, corrigir essas atividades, calcular o desempenho de vocês para a gente fazer a prova e aí vocês já vão ter uma ideia de como foram nessa primeira parte da aula, da disciplina, tá bom? Tchau, gente. Boa semana para vocês. Estudem, tá? Não deixe tudo para a última hora e até semana que vem. Tchau.